Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Colossenses 2:8. Sejam bem-vindos a mais uma live do canal Fé e Conhecimento. Eu sou a Camila e no vídeo de hoje nós vamos iniciar uma nova série de lives aqui no canal, onde nós vamos falar sobre a importância de conhecermos a nossa fé com profundidade. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o porquê nós precisamos conhecer a nossa fé, entender melhor sobre isso, né? Por que isso é importante. E mais no final da live a gente vai conversar sobre os próximos temas que serão abordados também, tá? E pra gente começando o nosso assunto, sejam bem-vindos todos vocês que estão aqui comigo. Mari, Aline, Elivelton, obrigado pela presença de vocês aqui. E vamos direto ao que importa, né? O assunto que nós viemos conversar sobre isso. Nós vivemos hoje num mundo, gente, onde é praticamente impossível a gente conhecer a verdade, né? Saber a verdade sobre algum assunto, né? Então, por conta da internet, das redes sociais de maneira geral, com montagens, fake news e um monte de coisa que a gente vê por aí, muita gente que se diz especialistas, opiniões diversas sobre vários assuntos, a gente tem uma dificuldade de saber no que acreditar, né? Como que a gente sabe o que é a verdade? Então, como cristãos, né? Só lembrando, né? Aqui o Fé e Conhecimento é uma página cristã. Eu sou cristã, sou membro da Igreja Assembleia de Deus. Então, tudo que eu falo tem a ver com a igreja que eu nasci, né? E sou membro até hoje. Então, assim, como cristãos, né? E acredito que a maior parte de vocês que me assistem também são. Então, como cristãos, nós temos uma verdade. E essa verdade absoluta é a Bíblia, né? Então, por isso que nós precisamos conhecer a nossa Bíblia, né? Por quê? Alguns estudiosos têm detectado um fenômeno. E esse fenômeno chama o êxodo da igreja. Então, a palavra êxodo quer dizer saída, né? A gente tem um livro na Bíblia que chama Êxodo e ele fala da saída do povo de Israel do Egito, né, da escravidão do Egito a caminho da Terra Prometida. Então, só que isso tem acontecido dentro da igreja, por isso que chama Êxodo da igreja. E nós estamos normalizando isso. Então, a cada ano que passa, mais jovens, adolescentes, pessoas de maneira geral estão saindo da igreja. E nós estamos normalizando isso. Estamos, faz parte da vida, né? No momento de juventude, é comum o jovem sair da igreja, só que não é. Não deveria ser, né? E para embasar um pouco isso que eu tô falando para vocês, né? Desse fenômeno do êxodo da igreja, eu tenho alguns dados de uma pesquisa americana, que eu até compartilhei no vídeo que eu soltei essa semana, né? Para falar da série, mas eu vou compartilhar com vocês aqui novamente. E que, apesar de ser uma pesquisa americana, nós facilmente encontramos esses resultados aqui no Brasil. E se apertar, a gente acha isso na nossa igreja também, tá? Então, alguns desses dados, não vai dar para ler a pesquisa toda, né? Mas alguns desses dados são 45 a 48% dos jovens cristãos, né? Eles deixam a igreja após o primeiro ano de faculdade. E a maior parte deles não está voltando para a igreja depois, né? E desses jovens, né, a partir dos 15 anos de idade, quase 60%, né, dos adolescentes, no caso, já se desconectam da sua igreja mesmo presencialmente. Ou seja, mais da metade dos adolescentes que a gente tem na igreja hoje, provavelmente está lá sem saber por que está lá. Vai porque os pais levam, vai porque se acostumou, vai porque gosta do ambiente da igreja, né? Mas já estão desconectados da igreja mesmo estando presencialmente. 41% dos jovens cristãos não tem certeza se Jesus ressuscitou fisicamente. Acha que isso é um mito, o mito da salvação ou coisa do tipo. 33% dos jovens cristãos não acreditam que Jesus é o único caminho para o céu e para a vida eterna. 44% acreditam que a Bíblia é apenas mais um livro, né? Mais um livro sobre Jesus, né? Mais um dos vários livros sobre Jesus. Não acreditam na autoridade, na veracidade da Bíblia, né? E, para finalizar,
apenas 5% dos jovens cristãos têm o hábito de ler a Bíblia, né, de ler e estudar a Bíblia diariamente. Né? E isso é muito preocupante, né? Nós, justamente como cristãos, a gente não pode ficar indiferente a esses dados, né, essas informações. Muita gente está saindo da igreja, isso é normal. Gente, não é para ser normal. A gente tem que fazer alguma coisa em relação a isso. E esse é o objetivo dessas lives, né? É que a gente possa refletir um pouco mais e pensar numa forma de como resolver esse problema, né? E esses dados também mostram, né, que a maioria dos jovens que acabam saindo da igreja saem porque não tem uma total compreensão da própria fé, né? Se apenas 5% deles têm o hábito de ler a Bíblia, né, 95% desses jovens não sabem o que estão fazendo dentro da igreja, né? E a gente precisa mudar esse quadro, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Refletindo onde nós estamos fundamentados, né? Qual é a base da minha fé? Em que eu estou fundamentando a minha fé? Que qualquer vento de doutrina, que qualquer semestre de faculdade me tira da comunhão com Deus, me tira da comunhão com a igreja, né? E é isso que a gente precisa pensar. Será que se eu realmente estou firmada na rocha que é Cristo, qualquer coisa vai me abalar? Então a gente precisa mudar esse quadro. Eu li semana passada, num devocional do aplicativo da Bíblia, e o autor do devocional, ele colocou assim: não há como conhecer a Deus sem conhecer a Bíblia, né? Por isso que a gente tem muita gente perdida hoje, né? Que, como que eu vou saber se o pastor está falando a verdade, se o líder está falando a verdade? Ainda mais hoje com a internet, que tem muita gente falando o que quer. Como saber qual é a verdade? Conhecendo a Bíblia, que foi o que eu falei no começo, né? Com tanta fake news, tantos falsos mestres, tantas coisas, onde está a verdade? Na Bíblia. Se eu não leio a Bíblia, se eu não conheço a palavra de Deus, eu não conheço a verdade. E, consequentemente, não conheço a Deus, né? Até como cristãos, nós somos chamados a obedecer a Bíblia, obedecer a palavra de Deus. Se eu não conheço a palavra de Deus, não tem como obedecer, né? Então, a gente vive num mundo, né, de maneira muito incoerente, muitas vezes, né? Porque a gente diz que acredita na Bíblia, né? Diz que acredita no Deus da Bíblia. Mas se eu não conheço o Deus da Bíblia, se eu não conheço a Bíblia, eu não tenho como viver de acordo com o que Deus quer pra mim. Então eu só tô vivendo de maneira incoerente. Ou eu tô sendo hipócrita, né? Ou eu tô sendo meio doido. Porque eu digo que acredito em algo e vivo de acordo com outra coisa, né? A gente diz que acredita e vive fora do que a gente diz que acredita, então alguma coisa tá errada, tá? Então, por exemplo, assim, quando a gente pergunta pra uma pessoa: o que é Jesus pra você? Se essa pessoa tá na igreja, é cristã, de família cristã, geralmente ela responde: Jesus é tudo na minha vida. Eu não vivo sem Jesus. Só que aí quando você vai cutucar, conversar mais com a pessoa ela não lê a Bíblia, não conhece os livros da... Conhece de nome porque decorou aquele louvorzinho das crianças, né? Que tem os nomes dos livros bíblicos, às vezes nem isso. Mas não tem vida de oração. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Gente, se eu não tenho tempo para ler a Bíblia, então Jesus não é tudo na minha vida. Deus não é tudo na minha vida. Eu não ando pela palavra de Deus, né? E eu falo isso, gente, e até isso, assim, se eu realmente estou firmada na Bíblia, firmada na palavra, não é um semestre de faculdade, um professor de faculdade que vai abalar minha fé. Dúvidas todos nós temos. Mas daí a me tirar da comunhão com Deus, me tirar da comunhão da igreja, porque eu nunca tive, talvez a minha fé nunca tivesse sido firmada. Talvez eu nunca tivesse tido uma base, né? E meu objetivo em falar isso, gente, não é condenar. Sabe condenando? Se você não sabe responder essa pergunta, se você não sabe isso, você tá errado. Claro que não. Até porque eu já estive nesse lugar há não muito tempo atrás. O meu objetivo é que nós possamos despertar para a importância da gente conhecer a palavra de Deus, né? Até porque, assim, eu tenho amigos que cresceram comigo na igreja e que hoje não estão mais, então meu objetivo não é condenar ninguém, mas é a gente refletir aonde está o problema, para que cada vez menos pessoas saiam da igreja, menos pessoas abalem a sua fé em Cristo. Em Judas, né, no livro de Judas, no versículo 22, né, eu falo versículo porque só tem um capítulo, né? Então, em Judas, versículo 22, está escrito para termos compaixão daqueles que duvidam, né?
e a outros salvem, arrebatando-os do fogo. Então nós temos uma missão, gente. Por isso que eu falei, a gente não pode ficar indiferente a dados que estão cada vez mais alarmantes a respeito das pessoas, né? Mostrando quantas pessoas têm saído da igreja, da comunhão com Deus, da comunhão com a igreja. Né? Então a gente tem que trazer essas pessoas para a verdade, arrebatando-as do fogo. Então nós temos uma missão aí em fazer, nesse trabalho de trazer as pessoas para a verdade. E outra coisa que eu queria refletir com vocês é a respeito dessa questão do fundamento, né? De onde eu estou fundamentada, né? A minha fé está firmada em quê? Está firmada nos usos e costumes da igreja, está firmada na obrigação que a minha mãe me impôs, ou está firmada no verdadeiro evangelho de Cristo, né? Então, assim, o nosso fundamento, né? A nossa base é o que nos sustenta, né? É o que todas as nossas reações, tudo que a gente faz, a forma como a gente fala, como a gente reage às coisas, é porque tem uma base por detrás disso, por baixo disso, né? Por exemplo, numa casa, se tem uma casa de pé, é porque tem uma base, né, embaixo dela. A gente pode não ficar vendo a base, aliás, a gente nunca vê a base, né? A base é algo que foi feito lá no início, depois a gente só vê a estrutura, a decoração, de maneira geral, né? Mas a base tá lá, se a casa tá de pé, a base tá lá, né? E normalmente a gente não descobre problemas na base aleatoriamente. Quando há algum problema na superfície, que aí investigando a gente pode entender que há um problema na base, né? Então quando algo já chegou até a superfície, é porque tem algum problema na base. Então dificilmente a gente chega na base logo de cara. E, por exemplo, né, quando eu falei mais cedo, né, tem a pessoa que fala que Jesus é tudo na minha vida, Jesus é tudo pra mim. Às vezes a gente até pergunta pra ela, como que Jesus é tudo na sua vida? Né? E ela não sabe responder. E se ela não sabe responder, é porque talvez ele não seja. Igual eu falei, às vezes a gente vive de uma forma, fala que acredita em algo, mas não vive baseado naquilo que a gente diz, né, naquilo que a gente prega, muitas vezes. E a gente tem que lutar contra isso. É claro que assim, enquanto cristãos, nós não seremos perfeitos, né? O processo de santificação, ele acaba quando Jesus voltar. Mas o meu ponto é que nem o básico muitas vezes a gente faz, sabe? Eu sempre digo isso aqui, eu ouvi de um pastor falando, a gente não tropeça em pedrinhas pequenas, a gente não tropeça em montanha, a gente tropeça em pedrinha pequena, né? Coisinha pequena que tava ali que a gente às vezes nem viu que a gente tropeça. Então a gente às vezes não tá fazendo nem o básico, né? Então assim, quando uma pessoa ela não tem noção do quanto Jesus deveria impactar a vida dela, é porque Jesus não tá no fundamento da vida dela, não tá na base da vida dela. Né? Pensando na analogia da casa, né? Quando há um problema na base, no fundamento, a casa toda sofre. Mas às vezes a gente tem Jesus como o quartinho da bagunça, né? É um quartinho que fica lá no fundo, né? Cheio de coisa. Quando você precisa de algo, você entra lá, né? Quando você quer alguma coisa, você entra lá. Mas no geral, o quartinho da bagunça, ele não impacta no resto da casa. Se ele tá limpo, se ele tá sujo, ninguém vê. E muitas vezes é assim, né, com Jesus na nossa vida. A gente diz que tem Jesus, mas ninguém vê Jesus na nossa vida. Então a gente precisa rever os nossos conceitos em relação a quem é Jesus na nossa vida e qual papel que ele ocupa pra gente, né? Jesus não é uma pessoa que a gente vai ver só de domingo na igreja. Ele tem que estar a todo momento na nossa vida, né? Sem contar que assim, se eu sou cristã, né? Se eu sou dirigida, né, pelo Espírito Santo, sou uma nova criatura, eu não deveria viver, não deveria comer, não deveria me vestir, não deveria me preocupar da mesma forma que uma pessoa não cristã vive, né? Se nós temos Jesus na nossa vida, se ele impacta todos os aspectos da nossa vida, alguma coisa tem que ser diferente, né? Eu não posso viver da mesma forma que uma pessoa que não tem Jesus vive, senão eu estou sendo tão incrédula quanto ela. Então a gente precisa repensar aí os nossos conceitos a respeito da nossa vida cristã, tá? Outra coisa importante da gente pensar aí a respeito de onde nós firmamos, né, a nossa base espiritual,
na questão das emoções, né? Muitas vezes eu escuto pessoas, nossa, aquele culto daquele congresso, teve um mover, aquele preletor, aquela coisa toda, e sabe, muito sentimentalismo, muita coisa acontecendo, só que a gente não sente aquilo todos os dias. Por exemplo, hoje eu tô fazendo essa live, eu tô aqui na minha casa. Se eu não sentir a presença de Deus aqui na minha casa, Ele continua aqui, né? Se eu tô na rua resolvendo algum problema, não tô nem lembrando de Deus, porque tô resolvendo problema, tô pensando em outra coisa, não sei o que. Deus, Ele tá lá comigo. Mesmo que eu não sinta, não sei, um calor, um frio, um arrepio, ou seja lá o que for, mesmo que eu não sinta, Deus, Ele está presente comigo. Ele está presente com você aí também. Ele está presente com todos nós, Ele ainda está aqui conosco, né? Então, assim, o que eu sei intelectualmente sobre a minha fé, às vezes precisa ser maior do que o que eu sinto, né? Por isso que nós precisamos conhecer a nossa Bíblia com profundidade, né? Porque nós temos que confiar em Deus, confiar nas suas promessas e não confiar no que eu estou sentindo nesse momento. Até porque o que eu sinto, hoje eu sinto posso ter um determinado sentimento, uma determinada emoção. Amanhã eu posso não sentir mais. E vocês sabem muito bem o que é isso. Dependendo do que acontece na nossa vida, às vezes falando aqui, sei lá, se eu brigo com meu marido, e aí eu fico com raiva. No outro dia eu já não tô mais com raiva. Eu posso estar triste, eu posso estar decepcionada, mas eu não tô mais com raiva. Porque as nossas emoções, elas vão mudando ao longo do tempo. Então, o meu relacionamento com Deus não pode ser baseado pelas nossas emoções. Graças a Deus que a mesma coisa, Deus conosco não se relaciona conosco a partir das nossas emoções, né? Que se fosse assim, Deus me livre, né? Ainda bem que Deus não precisa disso e que a gente não precisa duvidar do amor dele. Mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente pisa na bola, Ele nos perdoa, Ele está conosco, né? E nós precisamos ter essa noção, né? De que o nosso relacionamento com Deus não é baseado em sentimentalismo, tá bom? Outro problema que às vezes também acaba afastando algumas pessoas da igreja e que é importante a gente se aprofundar no conhecimento da nossa fé é que a gente crê no mito, né? No mito de que se o meu filho crescer, né, na bolha cristã, na escola dominical, frequente na escola dominical, no grupo de jovens, participar dos retiros, participar de todos os eventos da igreja, né? E tem gente que até hoje existem as escolas cristãs. Existem muitas escolas que elas só têm o rótulo de cristã, elas são como uma escola normal e tem uma aula de religião. Pra mim isso não é uma escola cristã, é só uma escola com uma disciplina a mais, né? E eu nem sei se essa disciplina é tão cristã assim, mas enfim. Né? Às vezes a gente, na ânsia por proteger os nossos filhos, a gente põe ele na bolha cristã e acha que isso vai resolver o problema, que ele não vai desviar, porque afinal de contas, em Provérbios 22:6 está escrito, acho que é 22:6, né? Que está escrito que ensina o caminho na criança, ensina a criança, ensina a criança o caminho que ela deve andar e ela não se desviará dele, né? Qual que é o problema disso, gente? Provérbios não é um livro de promessas. Provérbios é um livro de princípios. Então, nós partimos do princípio que se eu ensinar a verdade ao meu filho, ele não vai se desviar, né? Mas, ainda assim, os nossos filhos uma hora eles vão ser adultos e vão fazer a escolha deles, né? Então, por isso que Provérbios não é uma promessa, é um princípio, tá? Sem contar que a gente precisa depois fazer uma análise, um pente fino, depois para ver o que é ensinar essa criança. Porque, como eu falei, botar a criança na bolha cristã da escola dominical, do grupo de jovens, dos retiros, não sei o quê, não garante conversão. Primeiro que isso é um ato do Espírito Santo, né? Mas da nossa parte falta a gente passar para as nossas crianças, sejam filhos, sejam alunos na escola dominical, jovens, adolescentes, a importância deles entenderem a nossa fé, né? Porque hoje o ataque do inimigo está na esfera intelectual. Eles põem em dúvida a nossa fé.
Mas se Deus é bom, por que existe fome no mundo? Por que existem diversos tipos de abuso? Por que existe tanta maldade e corrupção no mundo? Ou Deus não é bom, ou ele não tem o controle do mundo, porque se ele tivesse controle, ele não deixava nada disso acontecer. Então são questões que a gente precisa conversar com os nossos filhos, conversar com as nossas crianças, né, para eles entenderem o porquê nós acreditamos em Deus. Não é simplesmente a fé cristã, né, o cristianismo, ele não é uma fé cega, decidi acreditar, escolhi. Não. Tem toda uma explicação do porquê nós cremos em Deus, porquê nós precisamos de um Salvador, porquê Jesus precisou vir e morrer por nós, porquê que ele ressuscitou. E se a gente não entende nada disso, não sabe nada disso, talvez eu não seja tão cristã assim. Então por isso que a gente precisa entender, né, conhecer a nossa fé. Em Romanos 12:2 fala, né, da gente... Acho que eu tô falando muito rápido, né? Deixa eu respirar. Mas em Romanos 12:2 fala pra gente não se conformar com esse mundo, né? E transformar e sermos transformados pela renovação da nossa mente, ou seja, do nosso entendimento. Então nós precisamos entender, a partir do momento que a gente entende a nossa fé, claro que com a iluminação do Espírito Santo, aquilo passa a nos transformar, né? A gente passa a entender melhor. Até porque, gente, como que a gente vai obedecer a Bíblia se eu não entendo? Se eu não sei o que ela quer dizer, né? Então, assim, a gente precisa, inclusive, ajudar as nossas irmãs e irmãos do departamento infantil nesse sentido, né? Não para condenar o departamento infantil, mas para a gente contribuir, né? Uma amiga uma vez me falou assim que a gente deve sair da posição de crítica e fazer parte da solução, né? Então, se você está vendo algum problema nesse sentido na sua igreja, não seja crítico, seja parte da solução, porque é isso que Deus quer de você, tá? Então, assim, nossas crianças precisam mais do que nunca de um alimento espiritual robusto, um alimento espiritual consistente. Nossas crianças e adolescentes precisam aprender a pensar biblicamente. Mas para eu ensinar isso para outras pessoas, eu preciso aprender primeiro, né? Porque muitas vezes, gente, eu falo isso da gente pensar biblicamente, porque muitas vezes a gente é ensinado, né, ou orientado a somente obedecer sem pensar nas coisas, sem entender o porquê das coisas. Eu vou dar um exemplo disso, né, a respeito aí de usos e costumes, por exemplo. Eu sempre ouvi, né, na igreja que é pecado usar roupa curta, é pecado usar roupa decotada, usar umas coisas muito chamativas, que tudo isso era pecado, né? Às vezes pode ser óbvio para uma pessoa hoje, mas para Camila, de 16, 18, 20 anos, isso não era nada óbvio, né? E às vezes eu usava uma roupa de alcinha, uma roupa não sei o que os meus líderes me orientavam a não usar, e eu ainda cuspia na cara deles, né, as passagens bíblicas de que Deus não vê o exterior, Deus está preocupado somente com o interior, com o coração do homem, né? Essa passagem tá em 1 Samuel, não lembro agora o capítulo, mas é quando Deus orientou Samuel a ungir Davi como rei. Já tinha ungido Saul, mas Deus mandou ungir Samuel. E o pai tanto Samuel e o pai de Davi tava assim, né? Pô, Davi, o menor, o mais novo, né? E aí tá escrito essa passagem que Deus não vê o exterior, Deus conhece o interior, o coração do homem. Então, olha como eu era cega, porque além de fazer uma interpretação completamente errada desse texto bíblico, usar ele fora de contexto, usar ele de uma maneira totalmente equivocada, né? Eu não percebia que o meu exterior, na verdade, era só um reflexo também do meu interior, né? Se eu tinha que usar determinado tipo de roupa, se eu tinha necessidade de chamar atenção, se eu tinha necessidade de desobedecer, necessidade de causar, é porque o meu coração não era tão bonzinho assim. Entendeu? Se eu tava com as motivações erradas para fazer as coisas, é porque o meu coração não é tão bonzinho assim. Então, se alguém tivesse conversado comigo do porquê, ao invés de simplesmente falar, olha, isso é pecado, não faz isso, ou isso é errado, tivesse, olha, não faz isso por conta disso, as motivações que estão te levando a fazer isso não são vindas do Espírito Santo, explicasse direitinho o porquê,
provavelmente eu teria tido outra conduta nessa fase, né? E eu vejo isso muito com os meus filhos. O meu filho mais velho, o Léo, ele tem 4 anos. Nossa, meu filho mais velho parece um filho adulto, mas ele tem 4 anos. E ele já tá assim. Se eu falo pra ele fazer alguma coisa, ele só para de fazer quando eu explico por quê. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso comer 300 balas? Por que eu não posso viver só de açúcar, né? E eu tenho que explicar por quê. Nem sempre ele entende o porquê, mas se eu der um motivo, ele já se acalma. Porque ele sabe que tem um motivo por trás, não é simplesmente maldade minha, assim, nossa, eu quero sacanear o menino, né? Mas às vezes a gente pensa isso, né? Mas quando a gente entende, quando os jovens entendem o porquê, né? É muito mais fácil deles continuarem na igreja. Então tem muita gente que não entende, que não sabe o que está fazendo ali na igreja. Porque, mas se para ser salvo eu não preciso ir para a igreja, mas né, não é eu ir para a igreja que me traz a salvação. Então para que eu preciso ir para a igreja? Se a pessoa não sabe responder isso, tá faltando aí. Primeiro tá faltando já umas aulinhas de escola dominical, né? Mas a gente precisa passar isso para os nossos jovens, para as nossas crianças, para fortalecer a fé deles, né? Para que eles sejam fortalecidos e não queiram abandonar a igreja, abandonar a comunhão com Deus por questões pequenas. Muitas vezes a gente fica com medo de conversar certos assuntos com algumas pessoas para não dar ideia, né? Que a gente tem muito isso, é melhor não falar disso para não dar ideia. Só que ideia ruim já tá na cabeça dos jovens, né? Já tá todo mundo cheio de ideia ruim, cheio de ideologia contrária, né? Então não é porque eu perguntei que a minha pergunta fez a pessoa desviar. A pessoa já desviou porque ela já tinha se desconectado da igreja há muito tempo. Igual a estatística trouxe, desde 15 anos as pessoas começam a se desconectar da igreja. Então a gente precisa questionar as pessoas e trazer as pessoas para a realidade do porquê que elas estão ali. E se tem alguém aqui que é pastor, que é líder, que lida com algum grupo, estude, se prepare, saia da zona de conforto. Se tem algum questionador lá na sua igreja, isso é bom. Porque se a pessoa está questionando, se a pessoa está perguntando, é porque ainda há interesse na palavra de Deus. Ainda há interesse na comunhão com Cristo. Então é importante que a gente dê vazão para os questionadores. E se a gente não souber responder as perguntas, sejamos humildes também em falar que não sabe a resposta e vamos pesquisar juntos, certo? Então olha aí uma série de motivos, uma série de problemas que estão acontecendo nas nossas igrejas e que estão afastando os nossos jovens da comunhão. Então a gente precisa estar atento e precisa fazer alguma coisa para que não pare de sair cada vez mais gente da igreja. A gente precisa fazer alguma coisa em prol disso. E esse é o objetivo da série, né? Dessa série que foi intitulada de Conhecendo a Nossa Fé, porque o objetivo é que quanto mais a gente conhece a nossa fé, mais a gente quer estar com Jesus, mais a gente anseia pela presença de Deus, mais a gente anseia por conhecer a palavra dele e menos a gente se afasta dos caminhos de Deus, certo? Então assim, deixa eu tomar uma água. Esse foi só um tema inicial, só para vocês sentirem o que vai vir por aí. Mas nós teremos mais 3 lives, né, nos próximos dias aí de outubro. A próxima live vai ser na segunda-feira agora, que vai ser dia 9/10, né? E o tema dessa live vai ser hermenêutica e teologia bíblica, né? Às vezes a gente pensa nesse nome, hermenêutica, tá teologizando as coisas, eu quero é Bíblia. Mas é justamente disso que a gente vai falar um pouco, né? Sobre os nossos preconceitos a respeito dos termos teológicos, mas também assim essa questão da hermenêutica, o quanto ela é importante, né? Igual eu falei pra vocês, a gente usa aquelas passagens de Deus só olha o coração, não se importa com o exterior. Essa passagem tem um contexto específico. Ela foi escrita por um motivo específico. Ela está dentro de um livro da Bíblia, né? De um gênero literário específico. Então são coisas que a gente precisa saber para poder compreender a Bíblia, né? Então a hermenêutica é a área da teologia que estuda a interpretação bíblica. Como eu sei que se eu li isso aqui, né, e isso quer dizer isso? A partir da hermenêutica. Porque a Bíblia, gente, ela é a autorrevelação de Deus e ela nos foi dada para ser compreendida.
Às vezes a gente cria aquele estigma de que a Bíblia é muito difícil, eu leio e eu não entendo. Hoje nós temos vários recursos que podem nos ajudar a compreender a Bíblia, né? E é sobre isso que nós vamos falar na próxima live, sobre hermenêutica e também sobre teologia bíblica. Uma coisa tá ligada à outra, gente, porque, por exemplo, eu falei aí da problemática dos departamentos infantis de algumas igrejas. Alguns departamentos infantis, eles se ocupam em ensinar histórias bíblicas para crianças. E às vezes a gente faz isso em casa também. É muito mais cômodo eu sentar com os meus filhos e contar uma historinha para eles. E ai, que linda historinha, né? Ai, Davi matou o gigante, ele é um homem de fé. Temos lições para aprender com Davi? Claro que temos, né? Mas a Bíblia não é sobre Davi, né? A Bíblia é sobre Jesus. E o que as histórias de Davi, de Abraão, de Daniel, de Ruth, de Esther e todas as outras histórias que às vezes a gente conta separadamente tem a ver com Jesus, né? Jesus é o centro da Bíblia. Como essas histórias se relacionam umas com as outras e se relacionam com Jesus. Como todas essas histórias, toda a Bíblia se relaciona com a minha vida hoje. Se eu não consigo fazer essa conexão, me falta um pouco de conhecimento em teologia bíblica e hermenêutica, né? E interpretação bíblica. Então é sobre isso que a gente vai falar nessa live, porque assim, se a gente trata essas histórias, os personagens bíblicos como historinhas para criança, é isso que eles vão aceitar. A Bíblia é só um livro de historinhas legais, né, bonitinhas, morais, pra gente, que sugerem alguma coisa pra gente fazer, né? E aí fica aquilo, Daniel, Davi, Abraão, Branca de Neve, Cinderela, Ruth, Bela Adormecida, fica tudo a mesma coisa. E não é a mesma coisa, gente. A Bíblia é a verdade de Deus, é a palavra de Deus. Então a gente precisa saber o que uma coisa tem a ver com a outra e o que tudo isso tem a ver comigo, tá? A próxima live, né, depois dessa de hermenêutica e teologia bíblica, que vai ser uma live só com esses dois temas, nós teremos uma live sobre cosmovisão, né? A palavra cosmovisão está relacionada à forma como nós enxergamos o mundo, né? Será que nós vivemos de uma maneira bíblica? Muitas vezes a gente tem aquela coisa de assim, no meu trabalho secular, né, na igreja eu faço tal função, ou eu participo do cônjuge tal, mas no meu trabalho secular eu faço tal coisa, tipo no meu meu trabalho secular eu sou psicóloga. Não existe trabalho secular, a vida do cristão ela é uma só, né? E da mesma forma que eu sou cristã dentro da igreja, eu sou cristã no meu trabalho, eu tenho uma ética cristã no meu trabalho, né? Então não existe assim uma vida separada, né? Eu sou a mesma pessoa em todo lugar. E aquilo que eu falei a respeito do fundamento, né? A cosmovisão, né? A forma como a gente enxerga o mundo, traz uma reflexão a respeito da nossa base, né? O que tem embasado a minha vida? Né? Jesus é realmente tudo na minha vida? Ele impacta todos os aspectos da minha vida? Ou impacta só enquanto eu tô na igreja? Né? Enquanto eu tô no trabalho, enquanto eu tô na minha casa, com os meus filhos? Isso aí não tem nada a ver. Jesus é só o quartinho dos fundos. Então a forma como a gente enxerga e lida com o mundo está relacionada à questão da cosmovisão, né? E a última live nós vamos falar sobre apologética. A apologética é a área da teologia que trata a respeito da defesa da fé, né? Sobre essa questão da discussão filosófica a respeito da fé. Igual eu citei um pouquinho antes, né? E se Deus é tão bom, por que existe o mal no mundo? Como que eu sei que Jesus ressuscitou? Ele ressuscitou de verdade? Isso é só um mito? Será que Deus tem o controle do mundo mesmo? Por que a coisa tá do jeito que tá? E não sei o quê? E todas essas perguntas assim que a gente já deveria saber a resposta, dependendo do tempo de crente que você tem. Mas a apologética é a área da teologia que se ocupa a responder algumas perguntas como essa, né? Então nós vamos conversar sobre essa importância, porque, gente, hoje não dá pra simplesmente eu falar que eu conheço a historinha de Abraão e de Daniel e falar que eu sou cristão. Não, o mundo, ele tá atacando a fé cristã de uma maneira que, assim, eu creio que não há nada novo debaixo do céu. Mas eu acho que nós estamos cada vez menos preparados, né, a dar razão da nossa esperança. Em 1 Pedro, vamos ler aqui, para eu não falar besteira. 1 Pedro 3 e 15.
né? 1 Pedro 3,15 fala assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês que estão em Cristo fiquem envergonhados de suas calúnias. Ou seja, devemos estar prontos para dar razão da nossa esperança, devemos estar prontos para argumentar a respeito da nossa fé quando nos é perguntado. Se eu não sei responder, talvez a minha fé não esteja tão firmada assim, né, em Cristo como deveria. Claro, façamos isso com mansidão e respeito. O objetivo da gente se preparar e defender a nossa fé é para a nossa própria edificação, para o nosso conhecimento do Senhor Jesus Cristo, para o nosso relacionamento com Ele. Não é para ganhar argumentos, é para a gente ganhar almas, né? Ganhar vidas, ganhar pessoas. Eu li o versículo no começo, né, de Colossenses 2:8, que fala que para a gente tomar cuidado para não ficar presos em vãs filosofias, né? Tem outras traduções que falam da gente não ficar cativos. Deixa eu tentar achar aqui. É isso mesmo, para que ninguém os escravize a vãs filosofias. Algumas pessoas, elas estão escravas de vãs filosofias, né? E nosso papel, como dizem Judas, é ter compaixão dessas pessoas e salvar essas pessoas como de um incêndio. Então nós temos uma missão aí em conhecer cada vez mais a nossa fé. Certo, gente? Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. Quero agradecer a presença de vocês que ficaram aqui até o final. Vou dar um beijo especial para minha tia Dilma, lá do Rio de Janeiro, né? Da minha terra natal, lá de São Gonçalo, que ficou até aqui, mandou mensagem. No meu entender, muitos usam a fé para terem benefícios da parte de Deus. No entanto, a nossa fé deve ser no Deus da salvação da nossa alma, exatamente, né? São muitos os falsos mestres, né? A Bíblia diz que no fim dos tempos, né, haveria doutrinas de demônios ou falsos mestres, enganadores, se aproveitando disso. Como que a gente se blinda contra eles? Saindo da nossa zona de conforto, nos responsabilizando também pela nossa vida espiritual, buscando compreender a Bíblia, tendo vida de oração e sendo membro de uma igreja, sendo membro do corpo de Cristo. Tá bom, gente? Obrigada por vocês ficarem aqui e eu espero vocês aí nos próximos vídeos, nas próximas lives. Boa noite e a paz do Senhor.